noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Os irmãos estão alegres com Jesus? Só me acertar aqui. Amém. Vamos aproveitar que nós estamos já em pé. Vamos fazer oração aqui. Amém. O irmão Antônio agradece aqui por uma cura que ele tem recebido. Meu irmão Antônio me deu testemunho hoje que uma inflamação que ele tinha na vista, essa inflamação saiu, né, irmão Antônio? Isso, né? Amém. Então, vamos crer que Deus está trazendo cura para o seu servo. Daqui um pouquinho, irmão Antônio vai estar bem são, né? Vamos orar também pela nossa irmã Carlândia, amém, que está enferma, não pôde estar no culto, também problema de enfermidade. Então, fechamos nossos olhos por um momento. Amém. Senhor Jesus, obrigado, amém, por essa noite abençoada. Amém, que nós estamos na Tua presença mais uma vez. Aqui, Senhor, já temos louvado o Teu nome, temos Te engrandecido. Debaixo dessa atmosfera suavizante, consolador do Teu Espírito, nós te rogamos que agora o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra. Eu sei que esse é o intento principal do Senhor, é que nós venhamos aqui para que possamos ter nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir e captar tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que nada passe por alto, mas que os teus filhos possam, amém, captar o recado, a mensagem da hora que o Senhor tem nos enviado. Circuncida, Senhor, os meus lábios para falar a tua palavra, os ouvidos dos teus filhos para ouvir e seus corações para receber. Te agradecemos pelo testemunho do teu servo, irmão Antônio, pelo que o Senhor tem feito por ele. Te pedimos a tua bênção pela irmã Carlândia. Nesse momento o Senhor possa visitar a tua serva, Senhor, trazer cura sobre ela. Amém. Resposta de nossas orações. Também abençoa a leitura da tua palavra nessa noite e fale conosco de uma forma muito especial. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, escritura já bem conhecida de todos, né? São Mateus, capítulo 13, vamos começar do verso 24 em diante. Amém. Os irmãos se encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Meu irmão Brano diz que isso aconteceu desde o princípio lá do Éden, né? Amém. Deus colocou os seus filhos no jardim, Satanás foi e colocou sua semente lá também, né? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então joio? E ele diz: o inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: quere, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa. Então, de lá para cá, as duas sementeiras, elas vêm entrelaçadas uma na outra, né? E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molho, para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Os irmãos podem se sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus. Também está nos visitando nessa noite nosso irmão, amigo ali já de algum tempo, Davi, meu xará, né? Mora ali no Parque Alvorada. E também o seu Edson, né? Creio que o irmão Gildo ontem esteve num culto ali e fez o convite. O irmão Edson está ali sentadinho.
Amém? O Davi também, irmão Gil também convidou o Davi também, né? Amém? Então que o Davi e o seu Edson possam se sentirem bem no nosso meio. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Graças a Deus, irmãos, nós estamos, amém, alegre com o que Deus tem feito por nós, por meio da sua palavra, né? Como Deus tem trazido coisas boas para nós nesses últimos cultos, né? Deus tem nos abençoado com a sua palavra sempre, né? Amém. Mas nos últimos cultos tem sido muito, muito especial, né? O que Deus tem nos trazido. E até eu disse para os irmãos ontem lá de novo, repetir, né? Ali em Canoas, que se alguém ainda não assistiu o culto ali que o irmão Jorge pregou aqui, sobre a 7ª trombeta, está no nosso canal para os irmãos, né? Os irmãos que assistiram, assistam de novo, né? Tem tanta coisa boa que Deus falou através do seu servo, né? Como eu disse, Deus não se esgota nunca, né? Quando a gente pensa que falou tudo sobre um assunto, Deus vem e sempre tem mais a acrescentar, né? Amém. Também, irmão Saulo também trouxe para nós também, que onde foi o princípio do meu tema ali em Canoas, a respeito de Deus nesse tempo fazendo uma identificação. Eu falei no culto passado para os irmãos que por muito tempo Deus tem trazido a sua palavra, como Deus sempre tem sido um Deus segregacionista, né? Deus separa o seu povo. Então o profeta pregou a mensagem, a palavra de Deus nos chama para uma total separação de toda incredulidade, né? Como Deus tem separado o seu povo de tudo que é incrédulo. E eu tenho dito para os irmãos que hoje não precisa mais pregar uma mensagem, dizer para os irmãos assim: irmãos, vocês não se assentam na mesa com os escarnecedores, não vão em festa mundana. Eu creio que hoje isso não seria mais necessário, né? Eu creio que isso é algo básico que todo crente sabe, né? Que a palavra de Deus nos chamou e nos separou, amém? De tudo aquilo que é incrédulo, né? E por muito tempo o Espírito Santo tem falado sobre 3 classes de crente: o genuíno, o incrédulo, o manufaturado. E a gente percebe que nós temos chegado a um ponto estreito da pirâmide, né? Ao final da pirâmide, como estreita o espaço ali, né? Então eu disse para os irmãos ontem no culto, foi meu tema ali em Canoas, que é Deus identificando, fazendo uma separação entre trigo e trigo. É estranho falar isso, né? Mas os irmãos vão ver aqui no segmento da mensagem por que nós estamos falando sobre isso, né? Deus fazendo essa separação entre o trigo e trigo, né? Entre a prudente e a nécia, né? Amém? Então, eu tenho alguns pensamentos que eu quero trazer para os irmãos aqui. Só me ajustar aqui, que está um pouquinho com esse... vamos trocar, acho que esse aqui está... Ou deixa, Lucas, eu vou ficar com o microfone na mão, tá? Tá bom, vou deixar assim, tá? Amém. Tem alguns pensamentos que eu quero expressar para os irmãos aqui nesta noite. Amém. Eu tenho algumas mensagens no meu coração que eu desejo falar para a igreja. E uma dos assuntos que eu quero falar para os irmãos, aproveitando a continuação que Deus tem trazido para nós a respeito da festa das trombetas, eu tenho algumas coisinhas para falar para os irmãos a respeito das taças. Né? Não vou falar hoje. E o que eu vou falar hoje seria uma plataforma, uma preparação, talvez no culto que vem, Deus sabe, né? Se nós estivermos aqui. Então nós queremos falar um pouquinho sobre algumas coisas sobre as 7 taças, né? 7 anjos e as 7 taças que nela se consome toda a ira do Deus Todo-Poderoso, né? Então o irmão Brana nos ensinou dessa forma, que das eras vem os selos. Então quando a gente chega no finalzinho da era de Laodiceia,
Na última era, o profeta diz assim, que viria esse mensageiro que faria duas coisas. Uma seria Malaquias 4, 5, 6, restaurando a fé nossa de volta aos pais primitivos. E segundo seria Apocalipse capítulo 10, versículo 7, onde Deus revelaria os seus mistérios, seu segredo, e aqueles 7 trovões seriam revelados, trazendo aquela verdadeira revelação que nos daria a fé de arrebatamento, né? Então a gente vê que o Espírito Santo encerra a era de Laodiceia, preparando o povo para a entrada dos 7 selos, né? Então, diz que viria, amém, a revelação desses 7 trovões, que vieram através dos 7 selos, já ao final, na última era, Deus preparando para a entrada dos selos. Quando nós estamos chegando no final dos selos, que o profeta está pregando o 7º selo, os irmãos notam que o profeta, ele disse assim, eu não tenho um material para pregar o 7º selo. O único material que eu tenho é Apocalipse capítulo 7. Então, a gente sabe que quando ele leu Apocalipse capítulo 7, ele estava lendo a escritura dos 144 mil. Então, ele estava no 7º selo, preparando o povo para a entrada das 7 trombetas. Né? E quando o irmão Jorge pregou aqui para nós no culto a respeito da 7ª trombeta, os irmãos notaram que na 7ª trombeta também é uma preparação para as 7 taças, né? Então, as 7 eras vem os 7 selos vem a 7 trombeta, da 7 trombeta vem as 7 taças. Então, é Deus dando a continuação, né? Então, por exemplo, assim, irmãos, deixa eu entrar aqui no meu assunto, daí esse assunto das taças nós vamos falar em outra ocasião, mas deixa eu falar aqui para os irmãos, um pensamento. Quando os irmãos estão lendo as eras da igreja, os irmãos notam algo em particular assim. Primeiro, Deus sempre tem uma repreensão para cada era, vocês já notaram isso? Você lê a escritura, em Apocalipse, você vai ver que em cada era, Deus sempre vem e traz uma repreensão para o povo, né? Tem lá aqueles que seguem a doutrina de Balaão, eu te aconselho que tu retorne ao teu primeiro amor, volte às práticas das primeiras obras. Tem lá aqueles que toleram a mulher Jezabel, enfim, cada era Deus tem uma repreensão. E também cada era, também Deus tem um elogio, Deus elogia também a cada era, né? Eu conheço teu trabalho, conheço as tuas obras, né? Então, ao mesmo tempo que Deus repreende, ao mesmo tempo Deus traz o elogio. Aí o profeta, quando leu isso, ele disse assim, que ele não compreendia por que horas Deus estava repreendendo e horas Deus estava elogiando, até que ele compreendeu. Ele compreendeu que em todas as eras da igreja, essas duas vinhas sempre vieram entrelaçadas, né? Elas estavam junto desde o princípio, como nós lemos aqui. Não tem como separar agora, né? Assim, humanamente não se separa. Não tem como humanamente nós queremos fazer separação. Não existe uma pessoa que tem essa capacidade, essa habilidade para definir quem é joio e quem é trigo. Ninguém tem essa autoridade para fazer isso. Se alguém tentar fazer isso, vai errar feio, né? Então não se faz isso. Quem sabe quem é o joio e quem é o trigo é o Senhor. Então a gente deixa Deus decidir quem é e quem não é, né? Quando o pregador está pregando, a gente prega com a esperança que todos sejam trigos, né? Mas Deus sabe aquele que é o trigo e aquele que não é. Então Deus está repreendendo a falsa vinha e Deus está dando um incentivo para a verdadeira vinha. Esse que Deus está fazendo em cada era, né? Ele incentiva o verdadeiro a continuar, a estar firme, né? Ele dá um ânimo, né? Traz uma palavra de ânimo para o verdadeiro e ao mesmo tempo desencoraja o falso, né? Então eles estão junto o tempo todo. Amém? Vocês creem assim? Amém. E essa escritura aqui de São Mateus, capítulo 13, do versículo 24, se os irmãos notarem essa escritura aqui, ela está dividida em 3 partes, né? Ou está dividida em tempos diferentes.
elas não acontecem, essa escritura não se cumpre tudo no mesmo tempo, tudo na mesma hora, né? A gente lê aqui que o semeador saiu semear sua semente, e depois, quando ele terminou de semear sua semente, veio o inimigo e semeou a sua também, e logo depois, então, crescem. A gente sabe que isso são tudo tempos diferentes, né? Isso vai acontecendo em tempos diferentes. E aí chega o tempo da ceifa, né, que é um tempo específico para essa colheita. Chega o tempo que o joio é atado em feixe. E chega o tempo que o joio é lançado no fogo. E que não acontece tudo junto. São tempos diferentes, né? Então, quando nós lemos a parábola, parece que tudo está acontecendo junto. Mas não é. São tudo em tempos diferentes, tempos separados, né? Vem a semeadura, vem a colheita, e depois vem a queima do joio, vem o recolher do trigo para o celeiro. São tudo eventos que vão acontecendo em tempos diferentes. Os irmãos compreendem isso, né? Então, como é que nós podemos pegar assim, o ponto de partida? Amém? Em cada era da igreja aqui que nós temos aqui, em cada uma dessas eras, Deus vem sempre plantando a sua semente, né? Cada mensageiro que vem na sua era traz a palavra para o seu dia, para a sua era, e quando ele traz a palavra para o seu dia, para a sua era, em cada era a semente de Deus ela é identificada. Ela é identificada. O que Deus está fazendo em cada era? Deus está fazendo o seu plantio, né? E ao mesmo tempo que Deus em cada era está fazendo o seu plantio, a gente sabe que este inimigo vem também em cada era e também ele está plantando junto. Amém? Por quê? Todas as vezes que Deus envia um avivamento, o profeta disse, sempre sai gêmeos, né? Então, Deus traz primeiro é Deus que traz. Depois que Deus traz, então Satanás vê e faz uma cópia e também semeia sua semente. Nós temos isso, a escritura de Moisés, Janes e Jambres, né? Então, primeiro Moisés manifesta o sobrenatural. Depois que Moisés manifesta o sobrenatural, vem Janes e Jambres e traz uma imitação, né? Uma personificação carnal daquilo que Deus tinha feito. Isso em todas as eras. Deus traz uma mensagem e, como o profeta disse, o mais difícil para Lutero não foi protestar a Igreja Católica. O mais difícil para ele, que depois que ele semeia a boa semente daquilo que Deus tinha colocado para ele, logo atrás dele vem outros com uma personificação carnal, né? E os irmãos que conhecem um pouquinho da história sabem que teve, no meio da reforma, até incentivos de guerra civil, né? Quando João Calvino apareceu também na reforma, João Calvino dizia que quem não aceitasse a reforma também tinha que morrer, né? Quer dizer que aquele velho espírito católico passou, né? Então a gente vê que sempre Deus traz a palavra, traz o avivamento, e atrás desse avivamento Satanás vem, faz uma cópia e segue junto. Então o que nós temos? Em todas as eras nós temos duas semeadoras. Nós temos o Senhor semeando a sua boa semente através do mensageiro, e logo atrás então vem também Satanás semeando a sua falsa vinha junto. E elas vão se entrelaçando e chegam até o final junto. O profeta disse, uma semente vai para o celeiro no final e a outra tem que ir para o fogo. Amém? Os irmãos creem assim? Amém. Amém. Em segundo, quando nós chegamos aqui, no tempo em que nós estamos vivendo, o Senhor disse que Ele enviaria os seus anjos. E esses anjos fariam a separação. Amém. Então chegaria o tempo que teria que separar. Agora deixa eu parar aqui e dizer isso aqui para os irmãos. Eu quero que os irmãos compreendam isso, captem isso. Amém, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós usamos sempre essa expressão assim, irmão, você não pode separar o joio do trigo. Não podemos fazer essa separação. Não podemos dizer, tu é joio, tu é trigo, tu é joio, tu é trigo. Mas nós temos que também sermos conscientes que o tempo que nós estamos fazendo, o tempo é de Deus começar, Deus já começou
a fazer essa separação? Temos que encarar os fatos que a palavra tem que se cumprir. Então chega a hora, tem chegado o tempo, que Deus começa a fazer essa separação entre uma semente e outra. Não é assim? E aí, quando é que inicia essa separação? Para quem não sabe, essa separação, irmãos, ela iniciou quando os 7 anjos desceram, porque ele disse que enviaria os seus anjos. Quando os 7 anjos descem, por que foi quando os 7 anjos desceram? Porque quando os 7 anjos descem, eles trazem a revelação da palavra, e a revelação da palavra começa a identificar quem é e quem não é. É isso que faz separação. Então o que ele está dizendo? Que ele enviaria os seus anjos, e quando esses anjos viessem, então esses anjos começariam a fazer esta separação. Aleluia. Os irmãos compreendem isso, né? Amém. Porque tudo está na revelação da palavra. Ontem eu disse para os irmãos ali em Canoas o seguinte, eu disse assim, que, voltando o que eu tinha falado, né? Que o tempo que nós estamos vivendo agora é Deus separando o trigo do trigo. Parece estranho falar isso, mas é. Eu disse assim, que quando o profeta olhava para as virginécias em Apocalipse, essas virginécias é um povo tão especial, ela é tão santa, tão boa quanto a noiva, que o profeta olhava para ela e pensava que era a noiva. Então quando perguntaram, bom, Brana, quem são esses aqui de Apocalipse capítulo 7, que vem da grande tribulação? Ele diz, essa aqui é a noiva de Jesus Cristo. Ela vem das tribulações, das lutas, das provas. E está escrito que elas servirão ao cordeiro. A esposa serve o seu esposo. Então o profeta, quando olhava para ela, identificava ela como se ela fosse a prudente. Mas quando chegou no 7º selo, que a palavra foi revelada, então a palavra identificou para o profeta também, né? Identificou para o profeta, e o profeta conseguiu fazer a separação. Então quando chega no 7º selo, ele diz, não, esta não é a noiva, essa aqui são as nécias. Por quê? Porque a revelação da palavra veio para identificar a nécia e a prudente. Os irmãos compreendem isso? Bom, se quando a palavra se abriu para o profeta, ele conseguiu identificar entre a nécia e a prudente, o que os irmãos notam? Notam que quando a palavra está sendo revelada para nós, a palavra também começa a identificar aquele que é virgem nécia e aquele que é prudente. E não tem como escapar disso. Então, tempo decisivo que a gente está chegando, né? Tempo decisivo, tempo de Deus identificar. Não é mais tempo de saberão a diferença aquele que serve a Deus, que não serve, do profano, do limpo. É tempo de Deus identificar trigo e trigo. Nécia e prudente. Então, vocês vão ver para onde nós estamos indo, né? Então vem 7 anjos, e esses 7 anjos começam a fazer a separação. E esses anjos, eles amarram. Então esse amarrar, a gente sabe que não são cadeias físicas, são cadeias de circunstância, né? Então, como esses anjos vêm e trazem a verdadeira revelação da palavra, então este joio começa a se manifestar. Quando o joio começa a se manifestar, você vê que o mundo está entrando hoje não, já alguns anos atrás, vem a mensagem do profeta, em 63 Deus abre os 7 selos, lá pelo ano de 1977, como o profeta disse que nessa data, o sistema desse mundo acabaria. Quando chega nesse tempo, o Vaticano faz um movimento. Foi o primeiro movimento que o Vaticano faz para que eles tivessem um plano para uma união de igrejas. Então foi a primeira vez que surge a ideia e o pensamento de um concílio ecumênico. Nos unirmos todos em um povo só.
E ali por 78, a igreja luterana fez um manifesto e escreveu assim: fim ao protesto. Então, assim, não estão mais protestando. O Papa ficou entusiasmado e considerou os luteranos como o filho pródigo voltando para casa. Então o que acontece? A palavra vem, os anjos vêm, e a mensagem que vem para identificar o eleito também vem amarrando, fazendo com que esse concílio comece a entrar em cena. Por quê? Porque quando Deus traz a palavra para nós, o que Deus está trazendo para a sua noiva? Deus está trazendo uma unidade. O profeta vem e traz a mensagem, tempo de unidade, sinal, a união invisível da noiva de Jesus Cristo, Deus unindo a noiva de Jesus Cristo através do batismo do Espírito Santo. Aleluia. Ao mesmo tempo que Deus começa a trazer essa unidade, Satanás vem atrás e começa também a trazer a sua unidade. Amém? Então, os mesmos anjos que vêm para trazer a revelação, para unir a igreja de Jesus Cristo, pois esses mesmos anjos também fazem com que a falsa vinha comece a se unir. Porque ela tem que estar amarrada em feixe para ser lançada no lago de fogo. Os irmãos compreendem isso, né? Amém? Então, esses anjos amarram ele em feixe, e a gente sabe que esse amarrar em feixe, o profeta já nos ensinou, é o concílio de Nicéia, né? O concílio de igrejas, né? Deixa eu ler aqui um parágrafo aqui, lembrando, só para não ficar aqui nas minhas palavras. Amém. Na mensagem, glória a Deus. O futuro lar, no parágrafo 353, o profeta diz assim: disse Jesus, deixe-nos crescer junto. Naquele dia, eles serão atados em molhos, o joio, e eles se amontoarão, agora em grandes organização, em direção ao grande molho, um conselho mundial de igrejas. E qual é o fim? Serem queimados. Mas o grão é para ser levado para o celeiro, nós, né? O celeiro é o rapto, o arrebatamento, onde os dois vivem pela mesma coisa, pela mesma água, pela mesma chuva. Então, tanto o verdadeiro quanto o falso, eles estão vivendo da mesma água, da mesma chuva. Por que eles estão vivendo da mesma água, da mesma chuva? Porque tem que vir a chuva verdadeira para trazer o falso. Por exemplo, assim, a mensagem de Moisés que produziu o falso. É estranho falar isso, mas a mensagem de Deus para o dia, ela produz o verdadeiro e produz o falso também. Os irmãos compreendem isso? Porque vem a personificação. Amém? Então, a mesma chuva que faz com que o trigo se manifeste, é a mesma chuva fazer o joio se manifestar. Então Deus envia a sua mensagem, e a partir dali Deus traz o seu verdadeiro movimento, e dali são os falsos ungidos também. São alimentados com a mesma mensagem da hora. O profeta também disse assim, quer ver? Deixa eu só ler aqui esse parágrafo 19 da mensagem, a semente da discrepância, e diz assim, note, no verso 41, os dois também muito parecido, tão parecido nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos metodistas, batistas, pentecostais, para separá-lo. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. E ninguém pode fazer isto a não ser o anjo do Senhor. Ele é aquele que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Amém? Deus disse que ele enviará os seus anjos nos últimos tempos. Não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo, e juntaria em molhos. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo
da seara. Agora um anjo realmente é interpretado um mensageiro. E nós vemos que há 7 anjos, há 7 igrejas agora, não através das eras da igreja. Aleluia. Só ler aqui mais um 77 aqui. Só pegar aqui fazer uma base aqui do que eu quero falar. 77. Aleluia. O profeta diz assim: vocês anotem isto, está na fita. E vocês se lembram? O próprio Deus, que estas pessoas agora que estão ajuntando toda essa grande seara do Concílio Mundial de Igreja, e vocês terão que entrar nisto. Vocês não podem permanecer fora disto. Ou vocês estarão individualmente fora disto, ou vocês entrarão nisto. Não vai haver terreno neutro. Isto será a marca da besta. Ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou tem a discrepância. Agora permaneçam fora disto, saia disto, fujam disto, permaneçam longe disto. O Deus de que eles afirmam servir os destruirá. O grande Deus de amor, né? Então o mesmo Deus que estão dizendo que eles servem, amém, esse mesmo Deus vai destruir a eles. Bom, então o que o profeta está mostrando para nós aqui? Ele está mostrando para nós que quando chega no tempo desta colheita, e chega no tempo de ele lançar esse joio no fogo, esse feixe, aqui no versículo 40, deixa eu ver aqui, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que comete iniquidade, e lançá-los-á na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. E os irmãos sabem que isso aqui, que eu estou lendo aqui, esses 2 versículos, isto aqui acontece no período da terceira vinda. Quando chegar o período da terceira vinda, naquela grande batalha do Amargedon, no terceiro ai, é nesse tempo que o joio é amarrado em feixe, e é nesse tempo que ele é lançado no fogo. Então, se alguém pensava que o joio é lançado no fogo agora, aqui, no tempo do rapto, não. Não é aqui. Aqui ele está se unindo. E também, ele não é lançado no fogo no período da tribulação. No período da tribulação, o feixe está unido. Por que não pode ser na tribulação? Porque na tribulação é o tempo do reinado do anticristo. E nesse tempo, no reinado do anticristo, eles estarão em harmonia. Satanás estará no poder, vou dizer assim. Ele estará governando. Estará tudo bem entre eles. Não é verdade? A única dificuldade que eles vão ter vai ser Moisés e Elias produzindo pragas, para que o reino de Satanás não fique perfeito. Mas eles vão estar tudo unidos, eles vão estar tudo junto. Eles vão estar de mão dadas, um protegendo o outro, um apoiando o outro, as nações dando o seu poder, o seu exército para apoiar a besta. E quando começa a chegar no final, que acaba o tempo do reinado de Satanás, do anticristo, alguma coisa em algum lugar não dá certo, alguém começa a ser prejudicado economicamente, alguma nação começa a ser prejudicada economicamente, e logo então, aqueles mesmos que apoiaram a besta, são os mesmos que vão vir contra ela. Então, nesse período, acontece todos esses grandes problemas, nesse período da terceira vinda, esse Amargedon. Amém? Quando acontece esse Amargedon, é nesse tempo, então, que o joio que foi atado em feixes, que ficou unido durante o tempo da tribulação, agora sim são lançados no lago de fogo. Os irmãos compreendem isso? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vê? São duas coisas, Primeiro ele junta num feixe,
e depois então ele queima esse feixe, né? Então, no tempo que nós estamos vivendo, o tempo do rapto, é o tempo de ajuntar, tempo que os molhos estão se juntando, tanto os molhos do trigo, quanto os molhos do joio, estão se juntando, né? No período de tribulação, o trigo foi recolhido para o celeiro e o joio está unido em um feixe só. Quando nós entramos para o período da terceira vinda, é o tempo da queima do joio, é o tempo de eles serem queimados. Amém? Os irmãos querem ver? Deixa eu ler aqui a escritura aqui, em Apocalipse capítulo 14. O profeta disse aqui para nós aqui. Aleluia. Glória a Deus, amém. Capítulo 14, deixa eu ver qual é o verso aqui, no 17 em diante, diz assim: E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lance a tua foice aguda e vide-me os cachos de vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vidimou as uvas da vinha da terra, e atirou no grande lagar da ira de Deus. Você sabe o que é o lagar, né? O lagar é o lugar onde eles pegavam a uva e colocavam, né? É como se fosse uma grande bacia grande, colocavam toda aquela uva ali, e aí os homens subiam ali e começavam a pisar, né? Aleluia. Por que ele aparece com as suas vestes salpicadas de sangue, né? Ele aparece com as suas vestes salpicadas de sangue, por quê? Porque é tempo de pisar no lagar, né? Só ler aqui rapidinho, eu sei que mais tarde isso aqui vai ser falado, mas deixa só ler aqui rapidinho essa escritura. Vocês lembram dessa escritura aqui? Eu creio que é Isaías, só ver aqui certinho, irmãos. Quer ver que interessante essa escritura? Me veio aqui agora. Aleluia. Amém. Ó, quem é esse que vem de Edom, de Boza, com veste tintas? Esse que é gloriosa em sua vestidura, que marchou com sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha as tuas vestiduras, as tuas roupas, como a daqueles que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Eu pisei na minha ira. Amém. Né? Isso aqui está mostrando que é o dia da ira, o dia da vingança. Amém. Quando a Bíblia fala do dia da ira, dia da vingança, terceira vinda. Quando a Bíblia fala do dia do Senhor, terceira vinda. Eis que aquele dia vem, terceira vinda. Então toda vez que você lê na escritura o dia do Senhor, aquele dia, o dia de vingança, Deus sempre está falando da terceira vinda. É lá que é o tempo da vingança, o tempo da ira. Não é verdade? Então aqui ele diz assim: eu pisei na minha ira. Aí nós vamos ver mais adiante, né, nos próximos cultos, quando nós chegarmos na taça, que as taças são aonde se consuma toda a ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ontem eu estava ouvindo um hino e o cantor estava dizendo, né, a respeito de se o oceano fosse tinta, se todas as árvores fosse feito lápis ou pincéis, né? Se todo o céu fosse papel, não teria como descrever o que é o amor de Deus. E é verdade isso. Mas a gente sabe que vai chegar uma hora que esse amor de Deus também vai tornar-se em juízo. Né? E esse grande amor que Deus tem, uma hora isso vai se tornar-se a ira do Deus Todo-Poderoso. Não é verdade, irmãos? Vai se tornar-se a ira. Amém. Nesse tempo da ira, ele diz assim, ó: eu esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei todas as minhas vestiduras.
Amém? Por isso que no capítulo 19, quando ele vem com as suas vestes salpicadas de sangue, porque é o tempo de ira, é o tempo de pisar no lagar do furor da ira de Deus. Então o que a gente percebe? Que aquele não é o seu sangue. Aleluia! Que aquele sangue que está nas suas vestes é de ele ter pisado no lagar, e aquele sangue, como está escrito aqui, respingou nas suas vestes. Vê que tempo de juízo, tempo de ira, né? Amém? Deixa eu voltar aqui de novo. Apocalipse capítulo 14. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidime os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Fora da cidade, a gente sabe que está falando do vale de Megido, a Margedon. Na ira do Deus Todo-Poderoso, fora da cidade, no vale de Megido, que é o vale da Margedon, ele está pisando. Aí o que acontece? E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estágios. Então a Bíblia está falando que vai ser tanto sangue, que eu acredito que o freio do cavalo deve ficar mais ou menos nessa altura assim. É quantidade de sangue que vai acontecer nesse tempo, né? E tem uma parte nas escrituras que as nações vão ter que vir ajudar a enterrar os corpos, né? De tanto corpo morto que vai ter, né? Os irmãos estão compreendendo o tempo dessa escritura? O tempo da semeadura, o tempo da colheita, o tempo onde isso é lançado no fogo. Os irmãos estão conseguindo compreender? Vocês estão felizes? Amém. Aleluia. Bom, vamos lá. Outra coisa importante que eu citei e eu vou ler aqui para os irmãos. Essa aqui agora é para nós aqui. Deixa eu ler aqui. Amém. Livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Citei essa escritura na semana passada. Amém. A Bíblia diz assim: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Terminou a colheita, o verão passou e ele está dizendo, e nós ainda não fomos salvos. É Jeremias capítulo 8 e versículo 20. Nós vamos retornar aqui de novo. Só quero ler outra coisa para os irmãos. Quer ver, irmãos, essa escritura aqui? Falei esses dias no sombrio ali para os irmãos, que as pessoas sempre leram essa escritura errada. Sempre ouvi os pregadores citando errado, e eu já quero corrigir isso aqui agora, que não é como citam, né? Olha como é que está escrito. Em São Mateus 24, versículo 32, diz assim: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Então, como é que a maioria, ou quase todos os pregadores, citam, né? Quando a figueira florescer. Já ouviram essa citação? Bastante, né? Mas assim, irmãos, a figueira não floresce. Você pode perguntar para qualquer pessoa que conhece, a figueira não floresce. Né? Ela não dá flor. Não sei se o Lucas se lembra, eu fazia culto na casa do irmão Idalêncio, ali em Criciúma, e um dia eu cheguei lá, o irmão Idalêncio disse para mim assim: pastor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Para fazer, irmão. Diz assim: eu sempre costumo ouvir as pessoas lerem a Bíblia e dizer que quando a figueira começar a florescer. Mas meu pai trabalhava com figueira e disse para mim que a figueira é uma das poucas árvores que não floresce para dar fruto.
Aí quando o irmão Idalêncio falou isso para mim, eu fui nas escrituras e fui ler na Bíblia naquele dia e disse assim, irmão Idalêncio, a Bíblia está certa, o que está errado é a maneira que os pregadores pronunciam. Olha como é que está escrito na Bíblia. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros. Não está falando de que eles vão florescer. Quando começa a ficar tenro. Sabe o que é tenro? É aquele brotinho novo, um renovo ou um rebento. Pode-se usar com qualquer uma dessas expressões, um rebento. Quando começa a dar novas folhinhas. Então, quando se olha para uma figueira e ela começa a dar renovos, novas folhinhas, é porque o tempo de ela dar frutos chegou. Então aqui a Bíblia está bem clara. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, não está falando em flor. Sabeis que está próximo o verão. Eu li aqui Jeremias, Passou a cega, findou-se o verão e nós ainda não estamos salvos. Amém? Vocês estão felizes? Bom, uma ocasião, o irmão Marino estava pregando para nós e ele citou algo aqui e eu fiquei pensando no que ele citou. Ele disse assim, naquele culto: irmãos, vocês creem que Jesus era Deus? Vocês creem, né? Quem crê aqui que Jesus era Deus? Era, né? Vocês creem que ele sabia de todas as coisas? Lembra que os discípulos dizem, agora nós sabemos que tu sabes de todas as coisas e ninguém precisa te ensinar nada. Lembra que os discípulos disseram isso para Jesus. Bom, quando Jesus Cristo chegou naquela figueira que não tinha fruto, Jesus sabia que não tinha fruto ou não sabia? Claro que sabia. Ele sendo Deus, e até por ser judeu ali de criação, ali na região, sabia que aquele tempo que ele procurou fruto não era tempo de dar fruto. Então ele sabia que não tinha fruto naquela figueira. E aí Jesus procura fruto na figueira e não encontra. E quando ele não encontra, então ele amaldiçoou a figueira. E depois a figueira secou. E disse, que ninguém mais coma fruto de ti. Lembram disso? Sim. Bom, e aí se nós pegarmos os tipos, o que tipifica figueira? Pode responderem? O que a figueira tipifica? Israel. O que Jesus está mostrando ali? Que quando ele chega para aquele Israel que estava debaixo da lei, ele tenta procurar esse fruto do Espírito naquela figueira que tinha as suas folhas da lei. E quando ele chega naquela figueira que estava debaixo da lei, ele tenta encontrar esse fruto, ele não encontra. Então o que ele diz? Que desse fruto da lei ninguém mais coma. Porque aquela figueira da lei estava se secando. Os irmãos compreendem isso, né? Estava se secando. É claro que chegaria o tempo que aquela figueira seca ia começar a trazer os seus renovos de novo. Novos brotos. Aleluia! Não mais da lei, mas da graça. Que quando o sol do verão começasse a aquecer, então novos brotos começariam a surgir para que ela pudesse dar o verdadeiro fruto, que Jesus Cristo buscou lá da primeira vez e não encontrou. Agora, dessa segunda vez, quando ele for procurar, ele vai encontrar. Então, o que acontece? O tempo que nós vivemos, qual é a profecia que se cumpre entre várias? Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Quando Deus envia o profeta traz a mensagem para nós. O que essa mensagem é? O sol da justiça brilhando. Amém?
Aleluia. Esse sol da justiça começa a brilhar e começa a trazer para nós aqui o amadurecimento do grão. Aleluia. Os irmãos compreendem? Amém. Começa a amadurecer o grão, começa a secar o grão. E este mesmo sol que começa a secar o grão, começa a trazer renovos para a figueira, porque é o mesmo verão. Assim, tem base para isso? Tem, meu irmão. Lembra que eu já preguei isso aqui várias vezes para os irmãos, que eu disse assim, irmão, em 1933, enquanto o profeta estava batizando aquelas 500 almas, a primeira vez no nome do Senhor Jesus Cristo, pois naquele mesmo ano, os judeus começaram a voltar em massa para a Palestina. Por quê? O sol que começou a brilhar para os gentios, amém? Para o processo do grão, é o mesmo sol que começou a movimentar a Israel a retornar para a sua pátria. Por quê? Porque Israel tinha que começar agora a dar os seus renovos, seus brotinhos, de começar a crescer broto. Aleluia. Quando chegou ali em 46, um pouquinho antes de Israel tornar-se uma nação, que é aquele movimento das Nações Unidas, nós temos que decidir o que vamos fazer com o povo judeu. Tinha acabado o Holocausto. Em 45 descobriram aqueles quantos fornos do Holocausto na Alemanha, na Polônia e outros lugares lá, né? Então, agora o mundo estava extasiado. O que nós vamos fazer com os judeus? Em 46, as Nações Unidas estavam reunidas, fazendo um movimento para trazer eles de volta, e a gente sabe que esse movimento era a profecia de Ezequiel se cumprindo, era o vale dos ossos secos. Agora os ossos começaram a se movimentar. Aleluia. Começou a Bíblia diz que houve um grande ruído, os ossos estavam se movimentando. Aquele grande ruído, o que vamos fazer? Temos que colocar isso em algum lugar. E nesse mesmo tempo, em 46, o profeta está na caverna e o anjo do Senhor está vindo trazendo-lhe a comissão. Vê, irmão, se o sol não está brilhando ao mesmo tempo, trabalhando com o grão, com a semente, e também trazendo renovos, brotos para a figueira. Não é verdade? E logo depois, então, eles recebem nervos e músculos e pele, e está lá pronto, exército, política, governo, está tudo certinho. O que falta para eles só na profecia de Ezequiel? O que está faltando para eles? Fôlego de vida. Eles receberam o Espírito Santo. Não é assim? É só o que eles estão esperando agora. Está tudo pronto. O corpo de uma nação está pronto. Eles têm tudo. Eles têm tudo que precisam. Tanto que nenhuma nação quer fazer frente a eles. Um fica provocando o outro para provocar Israel, mas ninguém quer encarar eles, que sabe que não tem como encarar Israel. Agora há pouco tempo deu uns disparos lá, né? Não tinha jeito, eles disparavam, as baterias antiaéreas derrubavam tudo no ar, né? Não tem como ir contra aquilo que Deus, amém, está preparando, né, irmão? Aleluia. Então, irmãos, esse pensamento, o mesmo verão que amadurece o grão, é o mesmo verão que começa a trazer esses renovos para a figueira. Deixa eu ler aqui os outros parágrafos para os irmãos. Então, o que é esse verão? Deixa eu ler aqui para os irmãos, então, na mensagem. A obra-prima de Deus identificada. Deixa eu ver aqui se é o parágrafo 204. Vamos ver como é que o profeta diz aqui. O que está acontecendo agora? Glória a Deus. Os irmãos estão alegres? E diz assim: nós sabemos que esse trigo passou pelo mesmo processo. Toda a natureza opera de modo idêntico. Agora, Senhor,
Quando vemos a casca agora se afastando do grão, tempo da separação, né? Deus separando a casca do grão, né? Tornando-se mundana. Ó Deus, conceda que esses grãos, a casca tem de se afastar, de modo que o grão possa se pôr na presença do Filho. Amém? Quem é o Filho? Jesus Cristo, a palavra. Amém, Jesus? O grão é o Filho, Cristo, a palavra. Deus vai separando a casca para que o grão agora comece a se aproximar para estar na presença do Filho, na presença do sol da justiça, para esse amadurecimento. Amém? Eu ouço a vinda da combinada. Combinada é uma máquina de ceifar, né? Senhor, não demorarás muito. Então o grande elevador elevará a tua noiva à glória na presença de Deus. Aleluia. Então, o que amadurece? O que amadurece é nós estarmos na presença do Filho, na presença do sol. Aleluia. Vou continuar lendo aqui. Olha o que o profeta disse. Aleluia. É um portador. Ele tinha que ser. Mas quando aquele trigo começa a crescer, como a igreja foi primeiro uma portadora para Jesus, mas quando ele começou a lhe dizer a verdade de Deus, eles separaram-se dele. Agora o que está acontecendo? Nenhuma cooperação. Por quê? Isso tem que ser daquela maneira, para que então o trigo, ele mesmo possa estar diante do sol. E do mesmo modo o trigo espiritual possa estar diante do Filho, para se tornar um grão dourado da palavra, ou maduro, né? Seco, vê? Feito palavra, Deus feito carne, vindicando. E aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E a igreja que vive através daquela palavra, corretamente, não através de organização, mas na presença da palavra. Na presença do Filho. Isso se torna o quê? A mesma palavra que seguiu no dia de Pentecoste. Amém? Aleluia. Aí o profeta diz assim: o trigo está aqui, graças a Deus. O trigo está aqui. Cristo está aqui. E ele prova a sua palavra. Ela é a verdade. O trigo está aqui, está amadurecendo agora, está na presença do Filho. Aleluia. Por que o Espírito Santo tem trazido, irmãos, as mensagens que Deus tem trazido para nós? A mensagem é a palavra, é Cristo. E esse Cristo, a palavra, é esse sol da justiça que está vindo para nos amadurecer. Por que nós estamos sentados aqui ouvindo a palavra? Nós estamos na presença do sol da justiça. Cristo amadurecendo o grão. Amém? Só mais um parágrafo aqui na mensagem, porque tiveram que ser pastores, no parágrafo 263. Olha o que o profeta diz. Ele diz assim: aleluia. Por que se separou? Para que trouxeste o grão à presença do Filho, para amadurecer o grão, ou amadurecimento de ouro para o mestre? Por que se tem separado? Assim que causa dores de coração, lágrimas, que eles não se põem ante ao sol, ou filho, para ser amadurecido. O verdadeiro evangelho completo para manifestar tudo que Jesus Cristo prometeu na Bíblia está se levantando hoje um corpo entre o povo, e não haverá mais organização. Se vai para uma rica Laodiceia, porque tem que prosperar das organizações, milhões de dólares e milhões de almas.
Mas deixa eu só ler um pouquinho antes, de novo, onde é que eu li aqui. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Deixa eu ler aqui de novo. Por que se separou? Para que a trouxesse o grão à presença do filho? Para madurar o grão e a um amadurecimento de ouro para o mestre. Daí o profeta diz assim, por que se tem separado? Assim que causa dores de coração, lágrimas, que eles não se põem diante do sol. Sim, porque essas pessoas estão sofrendo, há dores no coração, há lágrimas. O profeta diz, porque as pessoas não se colocam na presença do sol, na presença do filho. As pessoas preferem sofrer fora. Tá ali a solução, a presença do sol. E as pessoas não vão para ali. Essa é a razão que falta fé, falta ânimo, falta coragem, né? As pessoas vão ficando verde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ler mais uma escritura aqui para os irmãos. Vocês estão felizes, irmãos? Deixa eu só ler aqui mais uma escritura. Só para... Aleluia. Olha o que está escrito aqui, essa parte que é importante também. São Mateus capítulo 3, versículo 11. Quando João Batista está pregando, ele diz assim, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. E em sua mão tem a pá. Por que ele tem uma pá, esse instrumento? Você sabe que você não colhe semente com uma pá, né? O instrumento de colheita é a foice, né? Para que serve a pá? Porque aqui já está se referindo já à semente na eira. Já está falando da semente na eira, né? Então, a semente está na eira, ele tem a pá, e quando chega no tempo que a semente está madura, ele pega a sua pá e faz o quê? Começa a limpar a sua eira e colocar a semente no celeiro. Não é assim que o agricultor faz? É o que João está dizendo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, deixa eu só colocar algumas coisas em ordem aqui para os irmãos. Vocês estão felizes? Amém. Vamos lá, vamos pensar aqui. Amém. Deixa eu ler aqui só uma escritura antes, só para colocar uma base nisso aqui que eu quero falar. O livro de Joel aqui, rapidinho. Livro de Joel, fica depois de Oséias. Joel, olha só, essa escritura aqui sempre me chamou muita atenção. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Joel, capítulo 2, versículo 23. Vamos ler bem com calma aqui para a gente compreender bem o que está escrito aqui. Diz assim: e vós, filhos de Sião, deixa eu só chamar atenção aqui para os irmãos. O profeta diz que sempre quando a Bíblia se refere-se a Sião, está se referindo-se à noiva. Quando refere-se a Jerusalém, refere-se a Israel. Então, alegre-se, filhos de Sião. Em outras palavras, se alegrem, noiva de Jesus Cristo. Amém? Alegre-se, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. E aqui agora tem uma promessa, que era para nós nos alegrar, porque Ele enviaria um ensinador de justiça. É claro que a gente sabe que nessa era Deus enviou um profeta, mas literalmente esse ensinador de justiça é o Espírito Santo. E o Espírito Santo toma corpo. Amém? Então o Espírito Santo é o ensinador de justiça, porque o profeta partiu
E o ensinador de justiça continua nos ensinando. Você compreende isso? O Espírito Santo continua nos ensinando, porque ele é o ensinador de justiça, que toma vasos. Amém? Um profeta, hoje um ministério, como o irmão Darava falou aquele dia aqui no púlpito, profeta profetizando, amém? Que Deus levantaria homens que dariam mais sentido naquilo que ele tinha pregado. E como o irmão Saulo pregou também, que uma parte Eliezer falou para Rebeca, e a outra parte que estava no coração, ela fez por revelação. Não é verdade? Ele só pediu assim, dai-me de beber. Mas a oração dele não foi só isso. A oração dele é me dar de beber e aquela que der para os meus camelos também. Mas a parte dos camelos ele não falou. Mas como o irmão Saulo pregou, mas o anjo do Senhor que tinha ido adiante de Eliezer, já tinha preparado o coração de Rebeca. Quando Eliezer chega, a Rebeca já estava pronta. O ventre dela já estava preparado para receber o mensageiro. E por revelação, ela sabe que ela tinha que dar água ao mensageiro, crer que Deus enviou um profeta, receber um profeta da qualidade de profeta, seguir aos rastros de um profeta, mas sabia que não era o suficiente, que ela precisava alimentar nela o poder do Espírito Santo, os camelos que levariam rápido, que leva ela até o Isaac. Os irmãos compreendem isso, irmãos? Por que o Espírito Santo tem batido tanto sobre o Espírito Santo? É chegar a essa bifurcação, irmão Gilton. Deus enviou um profeta, amém? Recebe um profeta da qualidade de profeta? Recebemos. Vamos dar de beber ao profeta? Vamos. Recebemos o profeta. É só isso? Não. Tem outra parte que estava no coração, que não foi dito. Você alimentar o poder do Espírito Santo. Os camelos representam o poder do Espírito Santo para te levar tudo rápido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele vos dará o ensinador de justiça. Ele tem nos dado. E fará descer a chuva temporã e a chuva seródia. Vamos lá. Já falei isso aqui várias vezes, mas a repetição é a mãe do aprendizado. Chuva temporã. O profeta trouxe a revelação. Na mensagem, a palavra falada de semente original, ele diz que chuva temporã vem da chuva morém, uma chuva de ensinamento. Não foi assim? Aí o profeta, naquela simplicidade, naquela humildade, ele dizia assim, tem vindo Billy Graham e Oral Robson trazendo chuva de ensinamento. Claro que a gente sabe, irmão, que Billy Graham e Oral Robson não ensinavam nada. O que o Billy Graham pregava? A cruz de Cristo, volte-se à cruz de Cristo. Se arrependa-se, a cruz de Cristo liga o homem a Deus. Teve aqui no Brasil, eu vi vocês aqui com o Cristo Redentor, a cruz de Cristo. Vocês têm aqui o Cruzeiro do Sul, a cruz de Cristo. Era a pregação do Billy Graham, era a cruz, retornar a Cristo através da cruz. Quem já leu, já viu o Billy Graham pregando, ele só. Ele era um pregador de arrependimento. O Oral Roberts sentava num banco alto, as pessoas iam passando da altura da cabeça, que ele ficava alto, e eles iam orando pelos enfermos. Nunca houve uma chuva de ensinamento como Deus enviou através desse profeta para sua noiva. Aqui está a chuva de ensinamento. Claro, vamos lá, temos que ficar na realidade. Quando vê a chuva de ensinamento, essa chuva de ensinamento produziu trigo. Amém. E produziu o joio também. Não foi a visão que o profeta teve? Amém. Quando ele viu que a chuva desceu, todos foram beneficiados, porque tinha que vir a verdade para identificar o verdadeiro e produzir o falso, a personificação. Então ele vem aqui, uma chuva de ensinamento. E a gente sabe, aleluia, que infelizmente, hoje nos púlpitos, sementes da serpente estão pregando essa mensagem. Sementes da serpente estão pregando essa mensagem. Não vou dizer que esse pastor seja isso, mas eu vi um pastor pregando, eu falei ontem no culto para os irmãos que eu fiquei chocado, né? Eu vi um pastor pregando na internet e a pregação dele, irmão,
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem misericórdia de nós, Era contra a foto do profeta no púlpito. Dizendo, aqui o púlpito é um lugar só para a palavra. Não é lugar para ter quadro. Irmão, o pilar de fogo não é a vindicação dessa mensagem? Amém. Sim. O mensageiro é só mensagem, não é uma coisa só? Sim. Amém. Aquilo ali não é o cumprimento da Bíblia? Amém. Ali não está se cumprindo Malaquias capítulo 4, 5, 6? Não está se cumprindo São Lucas 17:30? Não está se cumprindo Apocalipse capítulo 10, versículo 7 e outras escrituras? É palavra ou não é? Eu vendo o pregador, eu digo, Jesus, só o que faltava, né? Os pentecostal refinado, né? Deus nos ajude, né? Aleluia. Temos que falar isso, irmão, porque, como eu disse ontem no culto, esse espírito tem que ser desmascarado. Nunca receberam a revelação do que foi esse mensageiro que Deus enviou. Nunca puderam ver a verdadeira manifestação do Filho do Homem. Aleluia. Nunca puderam ver quando o profeta disse, olha, naqueles selos foram diferentes. Eu não ouvi aqui no meu ouvido. Aquela voz falou aqui dentro de mim. Nunca tiveram a revelação disso. Aí não tem mais o que pregar, aí fico pregando contra a foto do profeta atrás do púlpito. Volte para a denominação. Volte para a igreja pentecostal para eles. Não é verdade? Eu conheço uma igrejinha num lugar aí. Amém. O irmão Toninho conhece, o irmão Gil também conhece essa igrejinha, não vou dizer o lugar, né? Lá os irmãos vieram de uma denominação, aceitaram a mensagem, mas nunca tiveram uma instrução. Tinha um culto lá, uma vez cada 3 meses. E o irmão que assumiu lá, um bom luterano, né? Então eu disse, irmão Davi, vamos ter a foto do irmão Brano aqui atrás para não escandalizar, né? Irmão eleito não escandaliza, irmão. Verdade. Eleito não escandaliza. Pelo contrário, até surge curiosidade. O que é aquilo lá? Por que você tem a foto daquele homem lá? Aí depois começa a falar, e começa a semente, a revelação entra nele. Agora compreendi. Não é assim? Eles preferem colocar lá atrás do púlpito um quadrinho com uma pombinha lá, uma foto de uma pombinha, com dizer bíblico lá. Tá bom. Lá até eu compreendo, coitadinho dos irmãos. Mas agora homens que conhecem a mensagem, vêm pregar contra a foto do profeta atrás do púlpito, que nunca tiveram a revelação do que é aquele pilar de fogo que está ali. Quando o profeta diz, Deus deixou se fotografar nesse templo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mais um pouquinho aqui. Aleluia. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã, e fará descer a chuva seródia. O profeta diz, a chuva seródia é a chuva de quê? De colheita. E ele diz que as duas chuvas, elas vêm juntas. Ao mesmo tempo que vê a chuva de ensinamento, também Deus começou a fazer uma colheita. Aí o profeta pregou, irmãos, vamos encarar os fatos. Tempo de colheita. Tempo de colheita. O que estava acontecendo? Uma chuva de ensinamento e também uma chuva de colheita. Deus colhendo. Tanto o joio para amarrar em feixe, quanto o trigo para colocar na eira. Não é assim? Vamos lá. Olha que diz assim, e a chuva seródia. Olha como é a palavra, ela é perfeita, né? A chuva seródia. E as eiras se encherão de trigo. Por que as eiras vão se encher de trigo? Porque o tempo da colheita veio. Como o profeta estava orando ali, Senhor, já posso ouvir até a máquina. Né? Vocês viram que eu li aqui, né? Na mensagem... na mensagem... Não foi na obra-prima, foi na semente da discrepância, né? Ou foi na obra-prima? Foi uma das mensagens que eu li aqui, o profeta diz, né? Senhor, eu posso até ouvir a máquina colhedeira.
Era o tempo a colheita já estava se iniciando. Aleluia. Então, vem a chuva seródia, as eiras se enchem de trigo. Agora a sorte está lançada. A eira está pronta, o trigo está todo na eira. Agora o sol da justiça começa a brilhar sobre o grão. Aleluia. E agora a sorte lançada no regaço, como diz a Escritura, tem aqueles que vão amadurecer o suficiente e tem aqueles que vão permanecer verde. Aí, como eu volto agora o início do tema. O que é isso, irmão Darabas? Uma separação de trigo e trigo. É bom, é trigo também, mas está verde. Passou a cega, findou o verão, não estamos salvos, não amadurecemos. E aí, por não tá maduro, vai para onde? Para a estufa, tribulação. É a importância de o Espírito Santo trazer a palavra para nos amadurecer. Importante estar na presença do sol, na presença do Filho, amadurecendo como grão. Então, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de azeite. O mosto é o vinho, o estímulo, a revelação. Aleluia. Glória a Deus. Nunca em tempo nenhum Deus tem enviado tanto estímulo, tanta revelação como nesse tempo, irmão. O que é isso? Os lagares estão se enchendo da revelação. Aleluia. Temos segredos de Deus que Deus tem trazido à sua dispensa, da sua parte de trás da sua mente para nós, como nunca em tempo nenhum foi revelado, irmão, como foi revelado nesse tempo. Mas o que a gente vê aqui que diz assim, que os lagares se encherão de mosto e de azeite. Aí eu volto lá no domingo passado. Por que do azeite, irmão? Porque Deus, através dessas mensagens de intervalo que eu estou trazendo dos ensinamentos, falando sobre o Espírito Santo, Deus querendo mudar os odres. Amém, Jesus? Deus querendo fazer com que os odres tornem-se novo, lubrificado com o azeite do Espírito Santo. Porque Deus tem muito vinho novo para dar para a sua igreja. E ela tem que chegar a um estágio que ela tem que estar preparada para receber isso. Se ela não estiver preparada, ela vai se perder. Vai perder a revelação. A revelação, num povo que está com o seu odre velho, vai ser pérola na focinha de porco. Se perde-se tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não é verdade isso, irmãos? O que o Espírito Santo tem batido? Receba o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, tenha o Espírito Santo. Porque Deus quer mudar os odres, porque o tempo é de os lagares se encher de vinho novo, revelação, que nós temos ouvido nos últimos cultos. Quanto vinho novo? Estamos preparados para receber? Deus ajude que nós estejamos. Aleluia. Domingo passado, eu, por uma inspiração do Espírito Santo, eu não faço isso na empolgação, faço se Deus me colocar no meu coração. Para os irmãos, leiam a mensagem Dores de Parto. Leiam a mensagem Dores de Parto. Tem pessoas, irmãos, que tomam a lei de Deus apenas como conselho, mas tem pessoas que tomam o conselho de Deus como uma lei. E um irmão, cheguei na casa de um irmão, e ele me deu testemunho e disse: pastor, na segunda-feira eu reuni a minha família. Que coisa, irmão. Amém. Que não tem mais isso. O chefe de família reunia a família, fazia um culto doméstico. Não tem mais. E ele captou. Ele disse: quando eu vi o senhor dizendo que era para nós ler, eu reuni minha família na segunda-feira. Amém. E talvez,
Ele vai falar talvez isso aqui em algum culto. E aí ele começou a orar, a ler a oração do profeta. Irmão, ele leu para mim o que ele tinha lido. Quando ele leu sobre a oração do profeta, o que Deus trouxe aqui, eu não vou ler aqui porque não é meu assunto, o que Deus trouxe ali, só na oração do profeta, irmão, o lar dele foi abençoado com a revelação da palavra. Que ele ouviu a voz do Espírito Santo. Irmãos, sabe o que eu pensei que ia acontecer, Saulo? Eu pensei que nós ia abrir os status de WhatsApp e ia chover parágrafo da mensagem dores de parto. Aí chove tudo nos status, menos o parágrafo da mensagem. Meu Deus do céu, parece que o Espírito Santo está aqui nem um bobo aqui, né? Irmão, graças a Deus que alguém lá que outro consegue captar, né? Chove tudo. Provocação, briga, dissensão, um alfinetando o outro. As pessoas não têm coragem de falar direto e mandam um recadinho pelo... que coisa nojenta isso, né? Pensei, não, vai chover parágrafo da mensagem. Agora, quando nós abrir, vai ser só um atrás do outro. Eu não vi nenhum. Bom, tem o WhatsApp. Alguém que tem WhatsApp aí, que olhou o status, alguém viu algum parágrafo dessa mensagem aí? Não teve nenhum, né? Que triste, né? Será que alguém pegou a mensagem para ler, além desse casal que eu citei? Mas Deus te abençoe, Isabel. Tá lendo? Deus te abençoe. Amém. Eu estou escutando ela. Amém. Está escutando também, tá bom. Amém. Aleluia. Eu procurei, mas estava lendo. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo, irmão. Amém. Deixa eu uma coisa para os irmãos aqui. Deixa eu aproveitar que eu já falei isso aqui. Então, dá um conselho de Deus para vocês. O sol está brilhando, gente. Jesus, não deixe passar o verão, gente, com picuinha. E não amadurecerem. Eu falei uma vez um culto aqui, eu disse, irmãos, faça uma semana de jejum de status. Irmão, sabe o que você deveria fazer? Você deveria fazer 1 ano de jejum de status. Uma vez o pastor Gil fez jejum de 1 ano sem comer carne, né? Eu aconselharia, irmão, fique 1 ano sem olhar o status. E não escreva nada no status. Irmão, as pessoas estão perdendo tempo, irmão. Irmão, estão perdendo tempo, gente. O tempo é agora de amadurecer. Irmãos, com tudo que Deus está trazendo, era para estarmos avivados, como a gente canta, é para a igreja de Deus estar pegando fogo. Era para os irmãos estar se reunindo. Irmão, tu viu a pregação? Pois é, encontrei mais alguma coisa, aquilo aqui, o complemento. Era para estar assim, irmão. Não está. O Espírito Santo bate. Claro que Deus vai continuar batendo. Não se esqueçam, um dia para. Um dia vai parar. Um dia o verão acaba, entra o inverno. E aí essa profecia que eu li aqui em Jeremias vai ser o que as nécias vão dizer. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. E por que não estão salvos? Não ficaram o suficiente na presença do sol. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro que quando eu aceitei a mensagem, a gente ia na casa dos irmãos, irmão, era conversar a mensagem o dia todo. Depois deu aquele esfriamento. Aí veio o movimento da abertura da palavra, aí começou de novo. Parece que esfriou de novo. O que Deus está nos trazendo agora, irmão, não era para nós estarmos constantemente envolvidos com essas coisas? Claro que era para nós estar, irmão. O verão vai afindar, gente. Está afindando. Vou repetir isso aqui, porque o Espírito Santo faz com que eu fale isso. Aleluia. Como eu disse, amém, num culto aqui, amém, quando eu subo no púlpito, no ministério ministrando aqui, eu não tenho amigo. Não tem ninguém para compadre. A minha obrigação é falar a palavra.
Atenção para vocês. O que aconteceu com as virginésias? As virginésias, como o irmão Saulo estava pregando, elas foram de carona nos camelos que a Rebeca tinha alimentado. Se as pessoas desejam ficar no grupo das nécias e só de carona com as prudentes, tudo bem, até vai, mas não te esquece de uma coisa: quando chegar na hora da tenda, de ter uma intimidade com Isaac, apenas Rebeca que entrou na tenda, as outras não entraram. Não vão na carona. Alimente o poder do Espírito Santo. Seja você uma Rebeca. Aleluia. Alimente você o poder do Espírito Santo. Não fica olhando para as servas ao redor. Ah, mas a fulana não quer, o Beltrão não quer. Não interessa. A Rebeca não teve esse pensamento. Oh, vou dar água para todos os camelos, para todo mundo andar e ninguém me ajuda. O problema é deles. Eu vou continuar alimentando o poder do Espírito Santo. Ah, mas tu vai ser o patinho feio, tu vai ser o diferente, tu vai ser ortodoxo. Não tem problema. Seja o patinho feio, seja o diferente, seja o ortodoxo. Mas vou alimentar o Espírito Santo em mim. Aleluia. E como o Espírito Santo falou no domingo passado, não tem mais aquele pensamento medíocre. Ah, estamos salvos, tá bom. Não. Não é o suficiente estar salvo. Eu quero é rapto. Eu quero arrebatamento. Menos do que isso eu não quero. Aleluia. Eu quero estar na tenda com Isaac, independente de quem não entre. Eu quero entrar. Ô irmão, já para encerrar, deixa isso aqui para vocês. Nós temos chegado até aqui. Até aqui Deus tem nos sustentado. Vocês creem assim? Graças a Deus, irmãos, não estamos envolvidos em grandes companheirismo. Então não precisamos estar pregando, o que o companheirismo está pregando para nós pregar igual? Não. Temos liberdade para pregar a palavra. Amém. Amém, Jesus. Deus tem nos trazido, como eu disse aqui, palavras especiais do céu, irmão. Cada um no seu dom, né? O Saulo no dom dele, o Jorge que tem pregado aqui, o irmão Marino quando traz a palavra aqui, o irmão Gildo na quarta-feira, às vezes aqui, incentivando os irmãos a orar, a buscar Deus, cada um na sua parte, fazendo a sua parte. Irmão, Deus tem nos abençoado em todas as áreas. Tem ou não tem? Amém? O que nós temos que fazer, irmão? Seguir adiante, aproveitar isso. Vamos lá. Alimente, gente, o poder do Espírito Santo. Amém? Não vamos chegar aqui e parar no meio do caminho, se deter. Amém? As pessoas se detêm com coisas poucas. Aleluia. Deixa isso aqui para os irmãos. Eu tenho que dizer, irmãos, o Espírito Santo vai movendo, eu tenho que falar essas coisas para os irmãos. Lembra que o profeta disse assim, você está caminhando no deserto, seguindo os rastros de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho você encontra uma florzinha na beira do caminho. Vai ali, sai para pegar aquela florzinha na beira do caminho, vem o vento, apaga as pegadas de Jesus Cristo, daqui a pouquinho a pessoa se encontra na rota da morte, não consegue se encontrar mais. Mas não se detenha com nada, irmão. Não te conforme com o mundo. Aleluia. Não se conforme com as coisas do mundo. Não tenha conformidade com isso. Irmão, o que Deus te dá, irmão, está de bom tamanho. Irmão, está pagando teu aluguel, está comendo, está bebendo, está te vestindo, está pagando tuas coisas. Amém, irmão. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Se passar uns apertozinhos, não tem problema. Deus proverá. Não fica sabe? É dinheiro, serviço. Tu vai ficar fora do rapto. Vai perder o rapto. Te contenta com o que Deus tem te dado? Te contenta? Sabe quando é que as pessoas reconhecem, irmão, que eles foram que eles foram insatisfeitos com a vida o tempo todo? Quando eles caem numa cama doente e percebem que tudo aquilo que eles ganharam não valeu de nada.
não vão ter dinheiro nem para pagar remédio. E aí vão se lembrar que tem Deus. Por que não se lembraram de Deus quando tinham saúde? Aleluia. É? Aleluia. Irmão, que tempo que nós estamos vivendo, irmão? Que hora que você está vivendo? Aleluia. Esses dias, o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo tem que nos guiar em tudo, irmão. Esses dias eu fui na revenda para... Meu carro já está com 400 mil quilômetros. Fui lá para dar uma olhadinha lá. De repente eu trocava de carro, alguma coisa assim. Quando cheguei lá, disseram, ó, seguinte, tu dá teu carro de entrada e assume aí mais umas 48 prestação de 720. Eu vi que o Espírito Santo disse para mim assim, ó, não te embaraça. Saí de lá, não, eu ligo pro senhor, pode deixar que eu ligo. Me embaraçar, irmão? Ficar embaraçado? Depois não consegui nem orar direito, preocupado com 720, tem que pagar todos os meses? É tempo disso, irmão? Não é. Não é tempo disso. Amém, Jesus? Aleluia. É tempo de buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. É tempo de encher lâmpada. É tempo de ter odres transformados, mudado. É tempo de se preparar para o arrebatamento. Aleluia. É tempo de rápido, irmão. Aleluia. O que tu quer que o Senhor Jesus Cristo desenhe para ti? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão felizes? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus misericórdia, aleluia. Feche teus olhos por um momento. Aleluia. Inclina o teu rosto. Faz a tua oração, você sabe, como diz o ditado, cada um sabe onde o calo aperta, né? Você sabe onde Deus falou contigo? Amém. Vai lá, irmão. Amém. Aleluia. Te humilha para Deus, pede misericórdia, pede graça para Deus. Aleluia. Faça diferente. Nem que nessa semana possa chover parágrafo da mensagem nos status, né? No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, Deus de todo poder, de toda honra e toda glória. Que tempo, Senhor, que nós vivemos. O Senhor sabe o quanto eu tentei tirar o impacto da pregação, trazer apenas um ensinamento. Mas como o Senhor é o dono da obra, o Senhor que está nos dirigindo, o Senhor que está nos guiando, o Espírito Santo tem me levado nessa noite, Senhor, a trazer esse despertamento, como o Senhor tem trazido já em alguns cultos. Amém, aleluia. O Senhor tem grandes coisas para dar para nós. E muitas vezes o Senhor não dá, Senhor, por falta de preparação. As pessoas não estão preparadas para receber. Quando nós citamos as Escrituras, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Podemos parar, Senhor, e fazer uma reflexão. Estamos preparados para receber as coisas grandes e firmes que o Senhor tem para nos mostrar? Estamos preparados para carregar em nós esse vinho novo que o Senhor tem trazido? Os nossos odres têm sido mudados, têm sido transformados pelo poder da palavra? Poder vivificador tem descido até nós e tem mudado as nossas vidas? Temos lubrificado a nossa vida com o óleo do Espírito Santo para podermos resistir a pressão da Tua palavra que vem para nós? Ou ainda, Senhor, estamos titubeando entre dois pensamentos? Ou ainda o mundo tem sido mais importante, as coisas do mundo têm sido mais importantes para nós? Infelizmente, Senhor, as pessoas pensam que este sol vai brilhar para sempre.
E a lei da natureza mostra que o sol não pode brilhar para sempre, que vai chegar a hora que esse sol tem que se pôr. E esse sol está quase se pondo, Senhor. O verão está passando. Israel está com seus renovos. Estão aguardando para dar o seu fruto. E nós aqui, a igreja gentia, Senhor, estamos muitas vezes adormecidos no sono da indolência. Mas o Teu Espírito Santo traz mensagem para nós. O despertar. Desperta, tu que dorme. Ressuscita dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Que possa haver, Senhor, um despertamento. Que o povo possa saber, Senhor, a hora que nós estamos vivendo. Que tempo é esse? Onde nós estamos? Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu posso pregar, Senhor, a sua palavra. É o Senhor que convence. É o Senhor que abre o entendimento. E eu espero, meu Deus, que ninguém saia ofendido com a tua palavra nessa noite, mas que as pessoas saiam convencidos e preocupados, que haja uma preocupação. Que as pessoas saiam dizendo: ardia no meu coração enquanto Deus falava comigo. Dizer: Senhor, eu estou nessa condição, tenha misericórdia, Senhor. Me tira dessa condição fria, formal. Oh, glória a Deus, aleluia. Nos mantém na presença do Filho, Senhor. Nos mantém na presença do sol, para que nós possamos amadurecer. Aleluia, o Senhor tem a pá na sua mão. Aleluia, está tão perto, Senhor, de a semente ter que ser recolhida para o seu celeiro. Está tão perto. Que tempo, Senhor. Eu nunca esperava chegar num tempo onde o Senhor teria que separar o trigo do próprio trigo. Sempre esperava uma separação da incredulidade, do joio e da casca. Mas que tempo, Senhor, que a paz está na sua mão. Aleluia. E muitos, por não reconhecer isto, vão ficar de fora, Senhor. Aleluia. Continua nos enviando a tua palavra. Continua amadurecendo, Senhor. Aleluia, esse grão. Possamos estar na tua presença todos os dias. Esse povo que o Senhor tem colocado, Senhor. Aleluia, para que eu pudesse estar aqui como um guia espiritual, Senhor. Não deixa, Senhor, que esse povo se embarace com as coisas dessa vida. Não deixe eles se ocuparem tanto ao ponto de não ter um tempo para ouvir a tua voz. Não deixe os negócios dessa vida, Senhor, tomar todo o tempo dos teus filhos. Aleluia. Eu sei que quando Marta estava lavando a louça, limpando a casa, eu sei que aquilo era necessário. Alguém tinha que limpar a casa. Mas o mais importante é o que Maria estava fazendo, quando ela deixou todos a fazer e se assentou aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tira o embaraço, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor. Nos desperta para essa hora final, Senhor. Desperta a tua igreja. Aleluia, 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 aleluia. Deixa a tua igreja reacender, deixa essa igreja pegar fogo, Senhor. Aleluia. Essa igreja deveria estar pegando fogo, como disse teu profeta, porque a luz do evangelho tem chegado até ela. Glória a Deus. Aleluia. Que o mundo possa conhecer essa verdadeira igreja no poder da ressurreição de Jesus Cristo. O poder vivificador da tua palavra em nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Confirma a tua obra, Senhor. Aleluia. Esse grande plano que o Senhor tem para realizar. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder.
Glória a Deus. Aleluia. 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 Ó Rei dos Reis. Aleluia. Ó Cristo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Assim, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra de advertência nesta noite, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Esta é minha oração e meu agradecimento. Precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar só essa frasezinha aqui assim, ó. Voltarei pra minha casa, voltarei. A minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade. Minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Nós vamos cantar de novo, mas ele só diz isso aqui para os irmãos. Amém. Diz que uma ocasião um homem foi até a Índia procurar um sábio. E quando ele encontrou aquele sábio lá no alto das montanhas, chegou na casa do sábio. A casa do sábio era apenas um cômodo. Havia uma pequena cama, uma mesinha, uma cadeira. E aquele viajante disse: sábio, aonde estão as tuas coisas? O sábio olhou para o homem e disse assim: onde é que estão as tuas? E o homem disse: eu estou apenas de passagem. E o sábio disse: eu também. Amém? Uma menina estava no ônibus sentada e uma senhora do seu lado começou a lhe incomodar. E alguém se levantou e disse assim: você vai deixar assim, não vai revidar? Ela disse: por quê? A viagem é tão curta. Amém? Onde é que estão as tuas coisas? Minha morada está no céu. Quando o irmão Brando dá testemunho de Jim e João, que Jim mostrou todos os bens que ele tinha conquistado, e João perguntou para o Jim: vem cá, tu armazenou bastante coisa aqui, né? Tu adquiriu bastante coisa aqui na terra. Jim, me diz uma coisa para mim: e lá em cima armazenou alguma coisa? Vamos pensar nisso? É? Aleluia. Depositou alguma coisa lá em cima, irmão? Está depositando alguma coisa lá em cima? Aleluia. Vamos lá de novo? Voltarei pra minha casa, voltarei. A minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade. Minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Deus abençoe, estamos despedidos em nome de Jesus.